Papo de Psiquiatra, com Marcelo Branhas, Marcos Crossi e Pedro Rosa. Tudo o que você sempre quis saber e nunca teve para quem perguntar. Seja bem-vindo e seja bem-vinda a este mais novo episódio do podcast Papo de Psiquiatra. Neste podcast neste episódio falaremos sobre um tema que a gente pensou em falar várias vezes e nunca falou. É um tema que ele é importante porque gera muitas dúvidas para as pessoas, porque são palavras que às vezes são usadas de maneira coloquial, até de maneira um pouco assim, imprudente, digamos assim, né? Eu e o Marcos Marcelo falaremos hoje sobre psicose. Né? É nome de filme, é uma palavra que todo mundo já ouviu, essa é uma palavra que ela tem uma carga muito grande para as pessoas. Vamos falar sobre o que é psicose e quais são os transtornos psicóticos. Esse é o tema do podcast Papo de Psiquiatra de hoje. Isso mesmo, Pedro. Bom, prazer estar aqui com vocês, como sempre, né? Bom, e já que você comentou sobre o filme, né? Psycho, que foi traduzido como psicose, a gente pode até para esquentar falar um pouco sobre isso, que na verdade não tem nada a ver, né? É mais uma daquelas coisas que foram infelizmente traduzidas erradas, porque não confundir psicose com psicopatia. O filme Psycho, ele deveria ter sido traduzido como algo mais parecido como psicopatia ou psicopata, porque em inglês psicose é psychosis, né? Enfim, é outra coisa também, que nem para quem gosta também daquele livro O Físico, que fala a história de um médico, tá aí um outro exemplo de que também foi traduzido errado, né? Porque physician não é físico. Mas falando do que interessa, no caso, psicose, né? Se a gente fosse explicar de uma maneira super sucinta, psicose é quando a gente tem uma situação mental de uma quebra importante com a realidade. Os pacientes que apresentam psicose têm mais de um transtorno, a esquizofrenia é o mais conhecido e o mais clinicamente, inclusive, significativo deles, mas em todas as situações onde há psicose, o paciente tem uma quebra importante com a realidade. Os exemplos clássicos disso, por exemplo, são alucinações e os delírios, que a gente pode até entrar um pouco mais de detalhes do que seriam cada um deles, né? É isso mesmo, Marcelo e Pedro. Bom, é um prazer estar falando desse assunto, acho que é um assunto bem importante. Como vocês disseram, né, a psiquiatria tem essa questão de linguagem e que às vezes pode confundir mesmo, porque às vezes, por exemplo, né, o leigo está falando, a pessoa tem uma mania de ficar checando as portas, né, e limpando as maçanetas, né, a gente sabe que mania em psiquiatria não significa necessariamente essa compulsão, né, que seria uma compulsão do toque, por exemplo, né, esses comportamentos de checagem. Então, se vocês quiserem checar o nosso episódio sobre transtorno obsessivo compulsivo também, acho que vale a pena. Né, então, mania em psiquiatria é um episódio do transtorno bipolar, a gente também explicou isso no episódio de transtorno bipolar e transtorno borderline. E psicose também é uma palavra que muitas vezes, assim, na linguagem leiga, nos filmes, às vezes é usada com significado, como o Marcelo falou, teve essa questão do psycho, né, que também ficou, vamos dizer, talvez até uma estigmatizada nos transtornos psicóticos, né, afinal, assim, o personagem do filme, ele não tem, por exemplo, uma esquizofrenia, que seria um transtorno psicótico, vamos dizer, mais prototípico, então é importante a gente estar na mesma página, né, em relação à psicose, e a psicose, né, o Marcelo bem falou, né, então tem essa quebra com a realidade, né, a pessoa tem uma dificuldade de avaliar o que é real, o que não é, por exemplo, e a psicose, assim, antes até de a gente entrar em maiores detalhes, assim, a gente vai talvez definir em maiores detalhes também, ela é um fenômeno, né, que acontece, não necessariamente ligado a uma doença específica, né, quer dizer, a psicose ela é uma síndrome, né, em psiquiatria, ou seja, ele é um conjunto de sinais e sintomas que vai poder surgir em diversos problemas, assim, pode ser um problema psiquiátrico primário, que a gente vai falar um pouco, esquizofrenia, por exemplo, mas também pode surgir em alguns momentos até de doenças clínicas, né? Eu acho que algumas pessoas têm essa experiência, uma experiência muito desconfortável, às vezes tem um familiar internado, geralmente idoso, a pessoa pode ter uma infecção urinária, por exemplo, e ela começa a ver coisas, né? Ela começa a dizer coisas sem nexo, e eventualmente a pessoa pode ter uma psicose e não necessariamente ter um transtorno psiquiátrico primário. Então, quer dizer, a psicose ela pode ocorrer em diversas situações e hoje a gente vai falar
para vocês sobre isso também. Beleza. É importante esclarecer essa questão, né? Porque as pessoas muitas vezes associam automaticamente psicose e esquizofrenia a perigo, a risco, a violência, e essas associações, elas com muita frequência são estimuladas por produções artísticas, filmes, etc. E não é essa a realidade, né? A gente precisa separar muito pessoas que têm uma propensão elevadíssima à violência, que as pessoas que têm personalidade antissocial, que têm psicopatia, e a gente ainda vai gravar um episódio sobre esse tema, não gravamos ainda, está na nossa lista, de pacientes que têm uma quebra de contato com a realidade e que vão ter a apresentação, isso em grande medida se revela através de alterações da senso-percepção, de ouvir coisas que as outras pessoas não estão ouvindo, de ver coisas que as outras pessoas não estão vendo, e de ideias delirantes, ideias que não necessariamente são ideias totalmente fora da realidade, absurdas, mas que mesmo assim são ideias que a gente chama de ideias delirantes, de coisas que o indivíduo faz um julgamento a respeito da realidade, que ele não é um julgamento, além de não ser preciso, ele é um julgamento que a gente entende como patológico, porque ele tem uma interpretação da realidade própria do indivíduo, de ele receber sumariamente uma percepção da realidade que é única dele, que não tem como ser compartilhada com as outras pessoas. Essa é uma definição um pouco complexa, não é imediatamente óbvia, porque as pessoas às vezes também entendem que delírios são coisas que estão completamente fora da realidade, que não tem nada a ver, tem uma coisa completamente absurda, e não é bem assim. Muitos delírios, eles são de ideias que são possíveis, elas estão dentro do universo das possibilidades. Então, no fundo, aqui a gente vai encontrar, e aí talvez falar um pouco do raciocínio do psiquiatra, do médico, do psicólogo, que encontra um paciente que tem essas características, alucinações, delírios, um, o outro ou ambos, é como o Marcelo e Marcos comentaram, de a gente não entender que esse é o diagnóstico per se. A gente vai ter que entender que existe uma lista gigantesca de condições clínicas, de eventos, de causas, de doenças, de transtornos mentais que causam psicose, e a gente vai precisar avaliar detalhadamente o que aconteceu para a gente atribuir essa psicose a alguma condição clínica. Tanto no transtorno bipolar como na depressão, e a gente tem episódios sobre esses problemas, a gente vê fenômenos psicóticos. No transtorno de personalidade borderline, a gente vê algumas manifestações que em grande medida lembram alucinações e delírios, mas que para olhos treinados a gente consegue discriminar com clareza de que se trata de alterações de sintomas mentais associados à desregulação emocional, à sensibilidade interpessoal, e não a um quadro psicótico como um transtorno bipolar, com um episódio de mania com sintomas psicóticos, uma depressão com sintomas psicóticos. E o episódio que a gente publicou há poucas semanas sobre maconha também é uma droga que a gente sabe que causa sintomas psicóticos. Então, no fundo, a gente já falei aqui, a gente vai ter que ver se a pessoa está deprimida ou está em mania, se ela tem um transtorno de personalidade, se ela usa substâncias, se ela teve um trauma psíquico e se ela tem alguma outra doença cerebral que possa gerar fenômenos psicóticos, tumores, AVCs, demências, própria demência de Alzheimer, outras demências. Quer dizer, é uma quantidade grande de causas e a gente vai precisar sempre analisar com calma, classificar os sintomas, pedir exames e aí fazer um diagnóstico mais preciso, né? Exatamente, Pedro. Então, colocando assim, até começando então, como você começou a falar sobre delírio, né, de fato, talvez se a gente for operacionalizar, né, vamos dizer, a psicose, assim, do ponto de vista psiquiátrico, acho que realmente talvez a gente pode colocar como a presença também de delírios e alucinações, né, alterações da senso-percepção, como você falou. Bom, e o delírio, como o Pedro falou, como ele bem explicou, quer dizer, às vezes pode ser algo, às vezes pode ser até possível, né, uma crença, que realmente é uma crença muitas vezes falsa, a pessoa, ela acredita em algo e aquilo é irremovível, né, quer dizer, a gente não consegue convencer a pessoa do contrário, apesar das evidências, né, que você mostra para as pessoas. Então, quer dizer, se uma pessoa está delirante, a gente não vai conseguir por meio, por exemplo, da argumentação, ou eventualmente, vamos dizer, de um
discurso assim mais socrático, vamos dizer assim, convencer ela do contrário, né? E assim, para vocês saberem mais ou menos, acho que talvez dando exemplo de delírio fica mais fácil. Então, um delírio muito comum é um persecutório, né? As pessoas, elas acreditam, por exemplo, que tem alguma instituição, alguém está atrás dela. Então é muito comum, eventualmente, o FBI está atrás de mim, a Polícia Federal está atrás de mim. E de fato isso é possível, né? Afinal, assim, são instituições que podem fazer isso, mas daí quando você começa a observar como a pessoa tirou essa conclusão, né, como aquilo está invadindo a vida da pessoa, daí você começa a perceber que tem algo errado, né, que ela está brotando de um lugar talvez errado. Então esse seria um exemplo, né, um delírio persecutório. Existem delírios de referência, né, por exemplo, a pessoa acha que está todo mundo olhando para mim, por exemplo, aquela pessoa fez aquele gesto porque ela quis se comunicar comigo, né. Existem, por exemplo, como o Pedro comentou, né, no transtorno bipolar a pessoa pode ter um delírio de grandeza, né? A pessoa ela pode achar, por exemplo, que ela é extremamente poderosa, ou filho de poderosos, que ela pode fazer, vamos dizer, tem poderes divinos, né? E assim por diante. Então, quer dizer, o delírio então, seria essa crença, vamos dizer, falsa e removível que invade a vida da pessoa. Quando tem essa característica mais fixa e removível, que invade a vida da pessoa, geralmente a gente tem um transtorno psiquiátrico. Eventualmente, quando tem um delírio menos sistematizado, muito frouxo, às vezes isso pode acontecer, por exemplo, em transtornos orgânicos, né? A pessoa ela tem, por exemplo, algo que chama delirium, que é diferente de delírio. Delirium é algo que a gente pode, inclusive, falar mais pra frente aqui no podcast, né? Que, na verdade, é uma outra síndrome, é um transtorno mental, né, que tem, vamos dizer, origem orgânica, né? Alteração orgânica. Mas, geralmente, essas pessoas, então, que têm esse quadro orgânico, elas podem ter, eventualmente, uma crença delirante, mas muito pouco sistematizada, né? Muito pouco frouxa, né? Então, existem diversos tipos de delírio. Eu acho que daí tem uma fascinação, eu acho, até pela cultura, né? Nos filmes, né? Que as pessoas ficam muito interessadas em saber sobre os delírios, né? Elas ficam, poxa, né? Como assim aquela pessoa, ela acha que essa atriz está completamente apaixonada por ela? Né? E a pessoa realmente tem certeza que aquela atriz está apaixonada, que, vamos dizer, ela manda mensagens pela televisão para aquela pessoa, por exemplo. Então, quer dizer, de fato, é algo assim que capta, vamos dizer, o interesse não só dos psiquiatras, mas das pessoas também, né? Então, vamos dizer, quando a gente pega o delírio, seria uma das características, vamos dizer, que a gente vê em psicose. E a outra seria essas alterações da sensopercepção que o Pedro falou, né? Por exemplo, as pessoas podem falar que elas têm alguém falando com elas, mas na verdade não tem ninguém ali, né? Que geralmente são alucinações ou pseudo-alucinações, que também é algo que provoca muita fascinação, né, nas pessoas, mas assim, é comum. Então, por exemplo, esse tipo de fenômeno na UTI, né, a pessoa vai na UTI, realmente tem alguém com algum quadro realmente orgânico, né, tem cobra ali, né, quando você vê não é uma cobra, por exemplo, na verdade simplesmente um acesso venoso, né, que não é bem uma alucinação, né, seria uma ilusão, mas é uma alteração de sensopercepção, ou seja, a pessoa ela apreende a realidade assim de um jeito distorcido. Então, se a gente pegar talvez a psicose, acho que delírios e alucinações, né, delírios e alterações de sensopercepção são dois fenômenos, né, psicopatológicos que são presentes, né, em boa parte aí das psicoses. Eu acho que um ponto interessante, né, para a gente trazer com exemplos que sempre nos perguntam, ou que aparecem em filmes também, que, bom, como é que um psiquiatra chega à conclusão de que alguém perdeu o juízo, né? Porque acho que uma coisa que sempre acaba sendo uma dúvida para as pessoas, ou que aparecem em filmes, poxa, a pessoa que nem o Marcos estava falando, estava achando que estava sendo perseguida e no final ela estava de fato sendo perseguida, né? Ou a pessoa tinha um delírio de que estava sendo traída e no final das contas ela estava sendo traída mesmo. Então assim, acho que isso é um ponto para a gente explicar que a análise que é feita é muito maior do que esse tipo de detalhe. Dando um exemplo prático, né? Existem pessoas que têm crenças fortes sobre as coisas e que não são facilmente argumentáveis, e a gente encontra isso no dia a dia, e isso não é um delírio necessariamente. Existem pessoas com um grau maior de fanatismo, por exemplo, ou são adeptos a uma certa seita, ou têm uma opinião muito forte e rígida sobre as coisas, e não necessariamente isso é um delírio. Isso é inclusive uma coisa que a gente chama na psiquiatria de uma ideia sobrevalorizada. Ela não necessariamente é patológica, é uma doença. Então, para acontecer um delírio, de fato, além de a ideia ser muito pouco argumentável, ela tem que ser, em geral, muito pouco compreensível do ponto de vista lógico.
em geral, não é uma regra absoluta, mas em geral tem um componente um tanto quanto bizarro também na ideia que a pessoa apresenta, na maioria das vezes, em maior ou menor grau. E além disso, para lembrar que a gente está falando aqui primeiro de um sintoma, né? E um sintoma não faz o diagnóstico de uma doença. Por exemplo, como a gente vai falar mais para frente, o paciente com esquizofrenia, por exemplo, tem uma série de alterações além dos delírios. Em geral também tem alucinações, ou quando não tem o discurso e o raciocínio da pessoa é desorganizado, e não era assim antes. Tem maus cuidados com a própria higiene, com o próprio pragmatismo de conseguir fazer as coisas ao longo do dia. Enfim, para deixar claro que não é baseado em apenas um componente que a gente vai fazer o diagnóstico de um transtorno mental, que isso tem gerar dúvidas para as pessoas, né? A gente tem uma avaliação psicopatológica que é complexa, não é só a compreensão do discurso, né? Estão me perseguindo, ou eu acredito que aquela pessoa... A gente tem, claro, um fanatismo político hoje muito marcado, né? Muito exuberante, uma polarização muito marcada, e tem ideias sobrevalorizadas por lá aos montes. E, assim, toda a cautela do mundo para a gente atribuir a natureza delirante nessas ideias. Eu acho que a psiquiatria sempre tem que ter um enorme cuidado, porque não é disso que a gente está falando, né? Então existe um procedimento bastante complexo de entrevista psiquiátrica, de avaliação pormenorizada do funcionamento mental do indivíduo, que vai muito além de simplesmente compreender gramaticalmente aquela frase, ou se aquilo é verossímil ou não, né? Então, um exemplo de um delírio que ele é um delírio possível é o que a gente chama de delírio de ciúmes, delírio celotípico, né? Que é um delírio de traição, né? E claro que as pessoas traem umas às outras, isso é um fenômeno infelizmente muito comum, e que, portanto, ele é plausível. Não se trata de alguém que está enviando sinais para alguém através da televisão, um fenômeno muitas vezes comum, ou que estão de alguma maneira, algumas pessoas que deliram sentem que estão conseguindo controlá-lo, controlar os seus próprios pensamentos, ou roubar os seus pensamentos, ou divulgar os seus próprios pensamentos. Quer dizer, que é uma coisa empiricamente, cientificamente, quer dizer, na natureza isso é impossível, né? Não há meios de leitura de pensamento, mas traição é algo absolutamente possível. Então, o delírio, a gente pode estar falando de alguém que tem um delírio, mesmo que esse delírio seja de uma coisa que acontece muito na nossa sociedade. E a questão é que depois que a gente fez toda essa avaliação, como o Marcos falou, puxa, será que essa pessoa tem uma doença orgânica, ou é um senhor de idade na UTI que tem uma infecção urinária, e que aí ele vai ter um delirium, que pode ter alucinações, que pode ter delírio, mas é uma outra síndrome, outra doença, tem uso de substâncias, a personalidade, a gente vai avaliar uma série de coisas, e a gente pode chegar à conclusão de que se trata de um transtorno psicótico, ou que a gente pode dizer assim, um transtorno psicótico primário. E aí a gente tem o centro dessa categoria, digamos assim, que é aí sim a esquizofrenia, que é o transtorno psicótico mais importante, certamente mais estudado, talvez seja o transtorno mental, talvez par com a depressão, dos mais estudados de todos, né? Então os maiores psicopatologistas da história se ocuparam muito da esquizofrenia para descrevê-la, né? Aí é um transtorno mental, infelizmente, muito grave, e que, ainda que haja tratamentos novos, ainda que haja abordagens muito interessantes e úteis de avaliação precoce, de intervenção precoce para esse transtorno mental, ainda é um transtorno mental muito grave, muito debilitante. Exatamente, Pedro. Então, mais até, pra vocês saberem, né, mais importante até do que o conteúdo dos delírios é a forma na qual a pessoa chegou àquela conclusão. Porque a gente está, na verdade, interessado em saber quão intacto que está a capacidade de raciocínio daquela pessoa, por exemplo. Na verdade, só um exemplo, né, de delírios, né, que nem o Marcos falou, que acontecem em contextos de outros transtornos mentais, em depressões graves. Pacientes idosos, por exemplo, é comum nas depressões graves a pessoa começar a ter crenças de que ela é extremamente culpada de maneira muito desproporcional pelas coisas ruins que estão acontecendo, ou quando é mais grave ainda, da pessoa começar a ter a crença de que os órgãos internos estão apodrecendo, e coisas do tipo que acontecem em depressões graves em idosos, e que quando melhora esses sintomas psicóticos de quebra com a realidade melhoram
também. Então, realmente, né, lembrar que psicose, ou seja, quebra importante com a realidade, na qual acontecem os delírios, as alucinações, não são sinônimo, necessariamente, de esquizofrenia. O psiquiatra, quando ele está avaliando, né, ele vai fazer essa avaliação, né, como o Pedro e o Marcelo acabaram de comentar, e daí ele vai fazer, por exemplo, talvez até uma avaliação inicialmente abrangente, né, é uma psicose, né, eu lembro que quando a gente era residente, a gente dava plantão nos pronto-socorros, às vezes vinham pacientes, né, com quadros psicóticos, e o residente colocava ali, psicose a esclarecer, né, quer dizer, ele não se comprometia ainda com um quadro nosológico mais, vamos dizer, descrito, assim, como, por exemplo, como esquizofrenia, ou transtorno bipolar, porque muitas vezes você ficava na dúvida, você não tinha informação, por exemplo, da família, como que aquela psicose tinha surgido, qual que era a história daquele indivíduo, né? Muitas vezes a gente tinha que colher exames para excluir problemas orgânicos antes de você fazer um diagnóstico mais preciso, ou até mesmo, eventualmente, a gente precisaria de mais tempo, né, para realmente fazer um diagnóstico mais preciso. A psiquiatria, né, como o Pedro falou, se ocupou muito da esquizofrenia, né, e se ocupou também muito do transtorno bipolar também. E a gente sabe que, bom, o nome antigo do transtorno bipolar era psicose maníaco-depressiva, porque assim, eram pessoas realmente que tinham quadros psicóticos cíclicos, né, quadro psicótico muitas vezes, né, acontecia numa fase, por exemplo, de mania, né, então muita grandeza, muito aumento de energia, fala acelerada, e eventualmente também o paciente acabava evoluindo com uma depressão. Mas ele, vamos dizer, quer dizer, a diferença, né, a antiga psicopatologia clássica, né, fazia essa diferença que essas pessoas, né, de alguma forma elas não evoluíam, uma pessoa com a psicose maníaco-depressiva, né, a antiga psicose maníaco-depressiva, não evoluíam com, entre aspas, um defeito, né, que eles diziam, ou seja, não evoluíam com sintomas negativos que eram característicos da esquizofrenia, né, pessoa com dificuldade de pensamento, uma lentificação, eventualmente problemas cognitivos, né, que geralmente depois dos surtos psicóticos acabavam piorando, né, então era um quadro mais grave, que era característico da esquizofrenia, enquanto a psicose maníaco-depressiva, o transtorno bipolar, entre as fases, a pessoa eventualmente ficava até bem. Então, quer dizer, essa era a avaliação do médico, do pronto-socorro, do residente, né? A psicose é esclarecer, porque era uma síndrome. Daí, claro, você vai tentar contextualizar isso num quadro maior, sendo então o quadro vai mais prototípico da psicose, da esquizofrenia, que é um tipo de psicose característico, assim, de um quadro que tem um aparecimento geralmente no início da idade adulta, né, o paciente ele tem múltiplos episódios psicóticos, né, assim, com delírios, alucinações, muitas vezes discurso desorganizado, e muitas vezes isso é recorrente, né, e o paciente geralmente também vai ter esses sintomas negativos, acaba sendo realmente um transtorno mental, assim, com uma gravidade maior. E dentre outros, né, e tem vários outros que a gente poderia falar aqui também de outros transtornos psicóticos, né, tem o transtorno delirante persistente, por exemplo, que é geralmente uma pessoa que tem mais delírios, né, geralmente tem um delírio, mas não vai ter geralmente um quadro alucinatório, ou também não vai ter esse quadro evolutivo da esquizofrenia, por exemplo. Tem psicose breve, né, aquela pessoa que tem uma psicose, geralmente assim, duração menor do que um mês, né, e que depois não tem mais eventualmente a psicose induzida por substâncias, e por aí vai. Quer dizer, é um universo, a gente podia aqui falar mais detalhadamente, né, sobre esses quadros, mas acho que a ideia talvez era mesmo dar uma pincelada geral nas psicoses, assim, e orientar também, né, as pessoas, assim, sobre esse nome, que acho que é importante, do ponto de vista, assim, de comunicação, né, entre o psiquiatra e, assim, a população. Sendo um podcast de psiquiatria, a gente tinha que falar em algum momento sobre psicose, isso é algo fundamental da prática do psiquiatra, né? E o tratamento, dos transtornos psicóticos, como esquizofrenia, transtorno delirante persistente, envolve, do ponto de vista farmacológico, primariamente o uso de antipsicóticos, né? Em doses apropriadas, de maneira regular, pelo tempo que for preciso, que costuma ser um período longo, sem doses exageradas, mas com doses que não podem ser doses subdoses, né? O uso precoce, assim que se tem um diagnóstico firmado, faz uma diferença bastante grande no prognóstico, na evolução clínica.
na funcionalidade, na qualidade de vida das pessoas. E a gente, para quem ouve o podcast, sabe que a gente passa muito longe de falar só sobre o remédio. E, portanto, principalmente para a esquizofrenia, estratégias extensas, abrangentes de reabilitação são muitíssimo importantes, né? Com psicólogos, com terapia ocupacional, com abordagem familiar, com informações a serem prestadas à família, né? Então, a nossa eterna função aqui de psicoeducação também muito fundamental. É isso, pessoal. Então, fiquem ligados para próximos episódios nos quais abordaremos especificamente alguns desses temas, como a esquizofrenia. É isso aí, obrigado pela atenção e até a próxima. Um abraço. Um abraço, pessoal. Isso, um abraço, pessoal.